No Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 35. Este é o menor versículo de toda a Bíblia. E é nele que nós vamos meditar hoje. Simplesmente ele diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Nós vivemos em um mundo que chora. Porém, nós choramos por motivos variados. Alegria ou dor, vitória ou derrota, heroísmo ou fraqueza, por razões materiais, emocionais e muito pouco por espirituais. Quando Jesus disse em Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando Jesus diz feliz ou abençoado aquele que chora, é aquele que lamenta a sua condição fraca, afastada ou separada de Deus. Uma pessoa que não está levando Deus a sério, mas apenas os seus interesses pessoais. E você pode reparar que todas as vezes que você busca o seu interesse pessoal, você põe dúvidas no caráter de uma outra pessoa. Sempre é assim. Se você tem um bom pai, um bom amigo, e se você busca seu interesse pessoal, você vai dizer que aquele pai não presta, que aquele amigo não é amigo. Por isso que quando você busca o seu interesse pessoal, Deus deixa de ser Deus, o seu Deus, porque você está buscando o seu próprio caminho. Não é à toa que Jesus ensinou que aqueles que buscam seus interesses pessoais perdem a vida, e perdem mesmo. Então, choramos por alegria. Quem não fica alegre chora. Muitos choram. Nós vimos aí, basta tocar o hino nacional que ele chora. Mas nós também vimos perdedores que choram. O brasileiro principalmente, tocou o hino nacional e chora. Mas defender o país não defende. Engraçado que essa semana eu vi um homem falando, tal de Beluso, defendendo todo um esquema, mas nem o Palmeiras quer ele. Onde esse homem passou, só deixou desastre. E ainda usando argumentações contra a própria Constituição brasileira. Ele deve chorar, porque quando eu ouvi, chorei. Choramos pela vitória ou a derrota, choramos pelo heroísmo, pela fraqueza, porque fui tão fraco. Por razões materiais, quando nós perdemos alguma coisa, quando ganhamos alguma coisa, muitas vezes choramos. Por motivos emocionais, então,
Ao longo da minha carreira, quantas vezes não vi moças chorando por causa de rapazes que abandonaram? E rapazes que foram abandonados por suas namoradas. Choraram. Mulheres que estão sendo maltratadas, maridos maltratados, pais, filhos, choram. Mas, devo confessar, não me recordo de pessoas chorando sua fraqueza espiritual. Não me recordo. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa muito próxima, mas todos chegam achando que sabem tudo. Chegam para conversar, mas já conhecem os caminhos. Quando você começa a falar e diz, não, eu sei. Se sabe porque veio perguntar. Então você veio me testar. É a vontade que dá para falar. Que eu tive de falar. Mas, deixa para lá. É o que acontece. Por que Jesus chorou? Essa é a pergunta. Ao longo dos anos, muitas pessoas perguntam por que ele chorou. Havia motivo para Jesus chorar? Ele sabia o que iria fazer. Ele já havia dito aos discípulos, Lázaro apenas está dormindo. Ele vai ressuscitar. Então não tinha problema nenhum. Quando ele chegou lá, se você olhar, vamos dar uma olhada aqui nos versos 23 ao 26. Vamos ver, no próprio capítulo. Quando Marta chegou perto de Jesus, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas o Senhor dá tudo que o Senhor pedir. Deus lhe dá tudo quanto pedires. Então Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta responde demonstrando o quê? A sua fé, a sua crença. Ela conhecia a doutrina da sua religião. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Você também não crê assim? Não haverá uma ressurreição? Haverá. E ela também acreditava. Mas não acreditava no que ele estava dizendo no presente. Ela acreditava mais na doutrina do que na manifestação da glória de Deus. Algumas pessoas aqui acreditam mais na sua religião, no tempo que eles têm de igreja, do que propriamente na glória de Deus. Algumas pessoas acreditam na sua denominação, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto aquilo tudo está ruindo, ela permanece lá. Porque mesmo não vendo a glória de Deus, ela toma aquilo como o essencial da vida dela. Se nós não estamos vendo a manifestação de Deus em nossas vidas, constantemente, a nossa fé é um tanto vazia, concordam comigo? Se nós não estamos vendo transformações, dificilmente nós estamos manifestando vida. Algumas igrejas hoje se meteram a criar um verdadeiro salão de baile. Ou então os pastores resolveram se transformar em pessoas moderninhas. Há pessoas que vivem pregando de bermuda o tempo todo. Não é uma coisa que acontece, mas para mostrar que aqui é diferente. A diferença não está nessas coisas. A diferença não está no que nós entendemos, entre aspas, não sermos preconceituosos. A diferença está em que nós devemos ser o povo de Deus,
que manifesta o brilho da sua glória, para que as pessoas vendo nossas obras glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Não basta nada você ter uma doutrina e ser uma péssima mulher, um péssimo homem, marido ou esposa dentro de casa. Não adianta você ter uma grande doutrina e você não saber dialogar com a sua noiva, namorada ou namorado, ou ser um bom prestador de serviço, um bom patrão. Não basta ter uma doutrina e não ter uma transformação moral e espiritual. Porque algumas pessoas estão dentro da igreja e mudaram só moralmente. Espiritualmente não. Eles gostaram da doutrina, aquilo mexeu com eles e eles mudaram. E eles estão mudando moralmente por esforço próprio. Não existe uma intervenção divina na vida deles. Eles não percebem isso e ninguém pode perceber, ninguém consegue perceber. Então, aqui eles parecem filhos de Deus, mas sozinhos, suas vidas cheiram mal. Porque não existe neles uma transformação real de vida. Eles não ressuscitaram em Cristo, não morreram em Cristo e não ressuscitaram. Algumas pessoas aqui têm doutrinas, mas não têm força. Estão sem poder para vencer o pecado, seus erros, suas más decisões. Se sentem inseguros de tomarem decisões concretas, porque lhes falta a vida. Eles não têm uma opinião firme. Eles não têm realmente um conjunto de crença que funcione, que faça toda, desculpe a expressão, essa máquina funcionar, ter vida. Mas somente ideias. Então, diante de pressões, vocês estão se abatendo, desistindo, ficam emburrados, comparecem perante Deus com uma cara para baixo. Mas diante de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, Ele vai te dar um espírito de alegria, mesmo num período de tristeza. Ele te dará forças, mesmo num período de fraqueza. Sem a vida ressurreta de Cristo dentro de nós, temos apenas doutrina. Mas não entendemos nada quando Ele nos fala. Eu posso estar falando aqui, alguns estão olhando para mim, mas vai entrar por um ouvido e sair por outro. Eles não entendem. Anos e anos de igreja e não entendem. E isso precisa mudar. Pela resposta de Marta, Jesus então fala sobre 3 verdades que nós precisamos crer. E eu coloco lá, no versículo 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse também: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E outra verdade: e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essas 3 verdades obedecem uma sequência. A primeira, Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Repare que Ele omite a sua morte. Porque Ele não é morte. No entanto, para que exista ressurreição e vida verdadeira, elevada, tem que a morte anteceder tudo isto.
Se você quer experimentar o poder da ressurreição de Cristo e a sua vida, você tem que aprender a morrer para si mesmo, diante das situações. Como eu disse e tenho dito, algumas pessoas dizem assim, Walter, eu estou com um inimigo, o que eu faço com ele? O que a Bíblia diz? Você não precisa sequer pedir a Deus a direção, já está lá. Você precisa dizer, Senhor, me ensine como agir, me dá capacidade. Jesus disse, ore por eles, ame-os, abençoe essas vidas. Se ele tirar alguma coisa de você, dê alguma outra coisa a mais. Tudo isso Jesus está dizendo para que você se sacrifique, morra para si mesmo. Porque o cristianismo verdadeiro, diferente das outras religiões, não é interesseiro. Como eu digo, algumas pessoas dizem assim, mas que prazer tem em ficar louvando a um Deus? Esse Deus é muito egoísta. Ele não é egoísta, muito pelo contrário. Ele diz, quando vocês me buscam, vocês vão aprender a vencer o egoísmo e o orgulho e fazer alguma coisa pelo bem do seu próximo. Então o cristianismo é uma filosofia religiosa, verdadeira, que ensina ao homem não só a amar a Deus, mas fazer o melhor pelo seu próximo. Mas este homem não consegue fazer o melhor se ele não morrer para si mesmo, se ele não deixar de ser egoísta. Você sairia da sua casa às 3 horas da manhã, porque uma família ligou, dizendo que eles estão afundados e precisam de um socorro, de uma palavra. Alguns não sairiam de suas casas, sequer atenderiam o telefone. Repare, por que você não está ativo na obra de Deus? O que é que tomou? O que está ativando a sua vida agora? O que é que está movimentando a sua vida? Repare se não é egoísmo ou orgulho. Você está buscando alguma coisa do seu interesse. E sempre que você abençoa o próximo, você é abençoado. Então, a primeira verdade tem a ver com a nossa morte, a ressurreição para uma nova vida em Cristo, porque Ele é a ressurreição e é esta vida. A segunda, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se uma pessoa morreu em Cristo e ressuscitou nele para uma vida elevada, espiritual e moral, essa pessoa crê realmente que no futuro ela ressuscitará em Cristo. Mas algumas pessoas sequer amam a vida eterna. Nos púlpitos de nossa igreja só se fala em ganhar dinheiro. Só se fala em prosperidade. Como aquele pastor, me dê a chave e o documento dessa porcaria, dessa lata que você tem. E então Deus pode te dar uma BMW. E a BMW não é uma porcaria de lata? Para você ver como nós estamos sendo enganados. O povo só olha, porque os pastores só levam o povo a olhar para as coisas terrenas e não para a eternidade. Quando a sua vida chegar ao fim, Deus traçará um caminho. Ou você irá para a eternidade ao lado dele, ou você irá para o inferno. E se você é uma pessoa improdutiva no reino de Deus, para o céu você não irá. Assim como os adúlteros, os fornicadores, sabe que é adúltero, fornicação? Fornicadores? Fornicadores é aqueles que fazem sexo sem ser casado. Adúltero é que faz sexo casado.
homossexuais, invejosos, ciumentos, aqueles que praticam o que Paulo chama de obras da carne, não poderão herdar o reino de Deus, porque só viveram pelos seus interesses. Eles não mostraram ao mundo que houve uma transformação em suas vidas. No fim da vida, nós vamos ou por um caminho ou por outro. Enquanto nós estamos vivos, Deus nos diz assim: eis que ponho diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da morte, da maldição. Vocês têm que escolher. Portanto, ou entretanto, no final da vida, você não terá opção para escolher. Quem escolhe, quem decide é Ele. Se você não está levando as coisas a sério de Deus, por favor, passe a levar a sério, para que você não caia num ambiente como esse. Em terceiro lugar, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É justamente o que eu estou falando. A primeira trata em alcançar a vida de Deus. A segunda verdade trata da plenitude da vida de Deus, que é a eternidade. A terceira verdade trata de você permanecer nessa vida de Deus na terra, para que quando você chegar ao fim, você não seja lançado fora da presença de Deus. Você acha que uma pessoa mesquinha, avarenta, pode chegar ao céu? Claro que não. Uma pessoa com pensamentos só impuros, com lixo mental dentro de si, pode chegar à presença de Deus? Claro que não. Por isso que nós precisamos da vida de Deus. Não só para chegar na eternidade, mas para superarmos as grandes dificuldades que nós enfrentamos nesta vida. Você pode estar agora tendo que decidir algumas coisas. Você pode decidir por interesses pessoais ou pela vontade de Deus. Pelo interesse pessoal, você vê coisas grandes. Pela vontade de Deus, você não sabe nem o que é. Deus diz, você vai ter que esperar. E você vai ter que ter coragem para esperar. E o que Ele oferece é sempre o melhor. Eu não tenho dúvida disso. O problema é que nós não temos paciência. Mas repare, primeiro você alcança a vida. E então você crê que esta vida lhe promete o quê? A ressurreição para a vida eterna. E a terceira verdade, uma vez que você tem essa vida, você tem que viver nela. E então, no fim da vida, você não vai se afastar de Deus. Porque o que é morrer na Bíblia? Não é apenas morte física, mas também significa separação de Deus, da vida de Deus. Você vive a sua vida e Deus não se intromete. E no fim, você colherá o que plantou. Esse é o ponto que Deus ensina. Agora, o que significa viver e crer nesse versículo? Viver significa o nosso compromisso com a vida de Jesus. O nosso compromisso em uma vida de comunhão com Ele. Eu não quero fazer nada sem a direção dEle, sem a permissão dEle. Eu não quero fazer nada que o desagrade. É isso. E crer. Crer tem a ver com o nosso compromisso com a verdade que Jesus ensinou. Você não consegue andar com Ele sem crer no que Ele ensinou. Imagine, Ele diz,
Ame o seu inimigo. Faça algo de bom para ele. Se você não acreditar nisso, você vai continuar odiando. Filho, honre o seu pai. E você diz, mas como é que eu vou honrar meu pai se ele só discorda de mim? Por alguma razão ele discorda. Porque você não dá parâmetros para que ele confie na sua vida. E então Deus está cobrando de você uma atitude melhor. Mas você pode optar pelo seu caminho. E então você vai colher o que planta. Você começou a namorar com uma moça. Deus diz, estruture o seu relacionamento direitinho. Mas vocês podem optar pela bagunça, pela bandalheira. E você vai colher o que planta. Você tem que crer nos princípios que Deus ensina. Para poder viver com Ele. Para construir sobre Ele. Por quê? Jesus disse, aquele que construir sua casa sobre a areia, quando as intempéries vierem, ela desabará, cairá, ruirá. Mas se você constrói a sua casa sobre a rocha, as intempéries virão. Você vai sofrer pressão de filhos, de marido, de mulher, de amigos, de colegas, enfim, situações, circunstâncias. Mas a sua casa fica de pé. Você não cai. Alguns, por causa de uma dorzinha, caem. Deixam de ser quem deve ser. Alguns, por causa de uma pequena tristeza, omitem a si próprios para o reino de Deus. E quando você faz isso 1, 2, 3, isso se torna um hábito. E você vai acreditando que Deus não está ligando. Ele está observando. Mas você vai colher o que está plantando. Porque aquele que lança a mão no arado e olha para trás, imagine como ele está arando a terra. Naquela época você segurava o arado e o animal, o boi, o burro, o cavalo, o jumento ia puxando na frente. E você ia abrindo o suco na terra aqui. É uma facona assim, ó, não é? Agora imagine você olhando para trás. Ó, já virei. Você vai cair junto com o arado, você vai machucar, o cavalo vai te arrastar. Tudo vai virar uma bagunça. Então, quem está no reino de Deus tem que ser firme. Cristianismo não é uma coisa fácil, como muitas pessoas ensinam. Por isso que somente alguns realmente irão para a eternidade. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu espero que nessa reunião, onde nós somos poucos em relação a muitos, tenhamos muitos aqui que irão para a vida eterna. Porque querem se comprometer de fato. Porque querem viver ao lado do Senhor. Portanto, o que nós devemos fazer com essas declarações? Primeiro, que nós creiamos que Jesus é tanto a ressurreição como a vida. E que eu preciso morrer para alcançar essa ressurreição e essa vida. Que nós creiamos, então, na ressurreição futura, por causa da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou para a glória de Deus. Então eu quero morrer para mim mesmo, para a glória de Deus. Algumas pessoas dizem, eu
quero viver para a glória de Deus. Como você vai viver para a glória de Deus se você não quer morrer para si mesmo? Essa meditação desta noite é doutrinária, é teológica. E alguns vão dizer assim, mas ele não está falando que eu vou melhorar em casa. Obedeça a Deus que vai. Aprenda a obedecer a Deus. Os primeiros cristãos não tinham sequer com quem falar, e eles obedeciam a Deus, e Deus punha a mão na sua família, nos seus filhos. O que está acontecendo com a gente? Você deixa de crer em Deus e vai pagar um conselheiro aí fora que vai ensinar você a praticar coisas mundanas? Você perdeu a coragem de confiar no seu Deus? Não perca essa coragem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nós perseveremos ao longo da vida, vivendo e crendo em Cristo, a fim de ressuscitarmos no último dia. Muito bem. Então eu falei bastante sobre morte, ressurreição e vida. Mas por que Jesus chorou? Eu abri um hiato aí, um parênteses. Mas quero voltar à pergunta, por que ele chorou? Quando ele viu todo aquele cenário da morte de Lázaro, quando ele viu aquelas pessoas zombando dele, e pessoas que andaram com ele, não acreditando no seu poder, dizendo, ele já cheira mal, não tem mais jeito. Toda a cena do Calvário, da cruz, veio à sua mente. Ele anteviu o seu sofrimento, como também a reação das pessoas zombateiras, caçoando do seu sofrimento. Você não é um rei? Você não cura todo mundo? Cura a ti mesmo. Desce daí. Jogaram sortes na sua roupa. O deixaram desnudo. E a nudez de um homem pendurado numa cruz cabia apenas a escravos da pior espécie. Vamos examinar como é que foi o sacrifício de Jesus. O sofrimento de Jesus na cruz o atingiu como? Fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. E tem um detalhe. Jesus experimentou a ausência de Deus e o escárnio de Satanás. Vou comentar cada um desses. Fisicamente. Fisicamente se refere ao quê? Ao corpo. Como é que o homem peca? Através do corpo. Ele pensa errado e o corpo age. Vou dizer assim, eu penso errado, mas meu corpo não fez nada. Não fez agora, mas fará amanhã. Você constrói uma estrutura de pensamento e você vai agir errado. Comece a dizer para si mesma que o seu marido não te ama. Não vai demorar muito e você vai dizer para ele que ele não te ama. Ou você vai dizer, você realmente me ama? E vice-versa. Construa no seu pensamento uma ideia de que seu pai e sua mãe atrapalham a sua vida.
Se você não tiver coragem de dizer a eles, por serem eles a sua autoridade, você irá compartilhar esse pensamento com outras pessoas. Você vai demonstrar a eles o que você está crendo. Através do quê? Do corpo. Você vai falar, você vai gesticular, você vai exprimir ódio, você vai exprimir tristeza. No entanto, no corpo não existe pecado. Por quê? Porque no corpo, o corpo em si não pensa. No corpo não há desejos. Quando você estuda o livro de Romanos e Gálatas, você percebe que o corpo é apenas subserviente, tanto da alma como do espírito. Se a sua alma está adestrada pelo Espírito de Deus, o corpo praticará as obras de Deus. Mas se a sua alma rejeita as coisas do Espírito Santo, o seu corpo fará o que a alma pede. Você vai errar. Então, o corpo expressa temporariamente seus prazeres. Você está indo para casa, sai do trabalho, aparece uma mulher e o chama para beber e sair com ela. E então você vai e sai. E então, quando você abandona aquela situação, você sente uma grande tristeza, porque toda a sua família está esperando você em casa. Não é o seu corpo que está se arrependendo. Não é o seu corpo que está tendo remorso. É a alma. Porque dentro de você existe uma consciência espiritual, moral. Por isso que eu não concordo com a evolução. Primeiro, porque eu não estou vendo nada evoluindo. Se a evolução ocorre constantemente, por que nada está evoluindo? Eu não estou vendo um macaco se transformar em um outro animal. Eu estou vendo a extinção deles. E não por uma causa cósmica. Eles não estão se adaptando a outros ambientes. O grande coral da Austrália está começando a dar sinais de doença. Isto quer dizer que ele não se adapta ao aumento do calor da água do mar. Como será o nosso verão esse ano? Pessoas vão falecer por causa do verão. Pode ser que nós vamos ser chamados aqui para cantar saudosa lembrança em alguns casos aí. Tomara que não. Mas algumas pessoas vão falecer, não vão aguentar. No mundo é assim. Espécies marítimas, espécies de mamíferos terrestres, plantas, aves, estão desaparecendo e não se adaptando. Segundo, eu não vejo uma elevação moral. Eu não consigo ver um macaco se transformando num ser humano.
Eu não vejo um macaco adquirindo a habilidade de falar olá. E pôr a mão na boca e dizer, o que eu disse? Ele adquiriu uma lógica, um raciocínio superior dos humanos. Não vejo. Não vejo entre os animais um sentido moral. A discussão sobre o que é certo e o que é errado. Portanto, Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou o universo. Mas nós queremos rejeitá-lo, porque nós somos pecadores. Deus nos criou para a sua glória e nós escolhemos andar longe dela. E nós merecemos ser castigados. Nossas mãos gostam de pecar. Nossos pés gostam de andar por caminhos pecaminosos. Nossas feridas nos corroem e geram mágoa, ódio, raiva. Nossas doenças nos desestimulam a amar mais a Deus. Ficamos doentes e achamos que não é justo. Quando Jesus foi levado para a cruz, suas mãos e seus pés foram imediatamente traspassados por pregos enormes. Ele foi ferido. Seus ferimentos e sua posição na cruz lhe causou febre muito alta. Ele queimava. Pois o peso do seu corpo ali, sem apoio, impedia que seu sangue fluísse normalmente, livremente. Então Jesus teve na cruz tétano. E isso lhe causou uma sede insuportável. E por isso ele disse, tenho sede. E tentaram, ou melhor, lhe deram vinagre para beber. Foi isso que ele anteviu na cena da morte de Lázaro. Ele fazendo um bem a todos, e todos fazendo-lhe mal. Jesus está aqui nesta noite em espírito, para nos abençoar. Mas alguns o têm rejeitado. E não apenas rejeitado, feito mal contra ele. Tanto as mãos como os pés deveriam sofrer na cruz. Pois são partes que facilmente se aderem ao pecado, ao erro. São partes fracas. Se você está com um problema, a primeira coisa que você abandona é Deus. Quando você deveria buscá-lo, Ele é a tua fonte de coragem e de força. Sem Ele você só faz bobagem. E se você olhar para a sua vida, veja quantas coisas você fez sem olhar para Ele, sem pedir ajuda dEle, e quantas bobagens estão sobre o teu colo. São inúmeras, que você não sabe nem como se arrepender. Sua fronte foi colocada uma coroa de espinhos. Porque a cabeça expressam que os desejos da alma.
que a Bíblia antiga tratava de uma palavra que ninguém entende, concupiscência, que é desejo forte, incontrolável. Todo o seu corpo sofreu até a morte. Sofrimentos que nós deveríamos sofrer. Ele não cometeu nenhum pecado, nenhum erro. Porém, ele poderia ter escapado. Quando os soldados chegaram, disseram: quem é Jesus? Ele disse: sou eu. Todos eles caíram. Ele poderia, com uma palavra só, eliminar todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele preferiu não se render às perturbações da sua alma. Mas Jesus ficou perturbado na alma? Ficou sim. Porque não foi só o seu físico, mas sua parte psicológica também sofreu. Como nós vemos lá. O que é a alma? É a consciência do ser. É a que nos dá a consciência de sermos seres humanos. O corpo não tem consciência de nada. É um erro pensar que o corpo peca. Inclusive, o corpo não é nada, nem para o cristão ou para aquele que é cristão. Porque quando todos morrerem, vão para o pó. E o corpo é destruído de um e de outro. O problema é a alma. Você não consegue ser feliz e abençoado porque a sua alma está rebelde. Mas tome cuidado, tenho que explicar mais. Quando Jesus estava sofrendo, tentaram lhe dar o quê? Vinho, misturado com mirra ou fel. Porque queriam deixar ele meio, desculpe a expressão, doidão. E aliviar o seu sofrimento. Uma droga. E ele não aceitou. Porque ele queria estar consciente. Ele tinha que se render a Deus conscientemente. Jesus estava no lugar que pertencia a escravos fugitivos. Porque os romanos gostavam de matar escravos fugitivos em cruzes. Tiravam toda a sua roupa. Quebravam seus ossos. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Porque isso estava escrito. Não é à toa que Jesus é chamado por Isaías e Paulo de escravo. Paulo chega ao ponto de dizer que ele poderia ser o Senhor, mas ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de um escravo. Por tua e minha causa, Jesus assumiu o pior estado do ser. Sendo tão glorioso, ele preferiu sofrer, ser envergonhado ao mais alto, ao máximo, alto grau. Não de estado de excelência, mas de ignomínia, de injúria, de vergonha. Por que ele fez isso? Depois vocês podem baixar isso da internet, que a Luciana passa lá, não é? Ele fez isso, ele assumiu toda a maldição e a vergonha na cruz, para que aqueles que nele crescem, nunca mais fossem amaldiçoados.
e nem envergonhados com Deus. Quando eu vejo esses pastores dizendo, tem uma maldição na sua vida, eu fico pensando, esse cara não crê em Jesus. Eu sempre ensinei isso. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e o sacrifício de Cristo foi perfeito. Você precisa parar com esse negócio. De que o teu avô lá atrás fez uma bobagem, agora aquilo está na sua vida. Besteira, você nasceu de você quebrou tudo isso aí. Ó. O que você não conseguia fazer, Jesus fez por você. Calma que eu não terminei. Jesus sofreu espiritualmente. Você vê, o corpo, você fere o corpo, dói, para que você se renda ao quê? Ou à alma, ou ao espírito. Quando você recebe impressões, as pessoas te machucam, ou você reage pela alma, ou você reage pelo espírito. O corpo envelhece. Olha o abacaxi que nós estamos ficando. Tem umas velhas que eu olho aqui, que eu falo, vamos abrir lá no livro do Apocalipse. Elas estão lá em Gênesis. E ainda fica assim, olhando para mim assim, ó. É nada. Não enxerga mais, não sabe nem onde mais está. Vamos lá. Eu mexo com elas. Eu já falei que nessa igreja eu não quero mais velho aqui não. Então, vejamos. O quê? Eu também já tenho que estar fora? Espiritualmente ele sofreu. O que é o espírito? O espírito está dentro do homem para dar a esse a capacidade de se comunicar com Deus, que é espírito. Deus não é alma e Deus não é corpo. Jesus, quando ressuscitou, o seu corpo era glorificado. Algumas pessoas perguntam para mim, Walter, eu não vou ser cremado, porque imagine, eu quero ressuscitar. Grande porcaria. Você acha que Deus vai usar uma célula desse corpo aí que você tem, que é enfermo? Não vai. A Bíblia ensina que Deus não usa da semente corruptível para formar a incorruptível. O corpo que você vai receber é um milagre. Esse corpo não atravessa a parede. O corpo de Jesus atravessava a parede, ele comia, ele bebia. Imagine, eu com um corpo desse que atravessa a parede, se eu comer um frango aqui, ele cai. Pum. Se eu tomar água, imagine, fica a poça lá embaixo. E todo mundo vai olhar, Não é nada disso. A alma não muda, nem o espírito, mas o corpo acaba. Você se acha tão bonitão, olha no espelho,
Daqui a um tempo você vai notar que você vai ter que pegar um macaco. Você olha para as pernas, para as coxas, parece uma bandeira tremulante. É o que vai acontecer. Então, o Espírito é uma parte que Deus criou dentro do homem para que este possa ter comunhão com Ele e para com a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia com a alma e se prender a assuntos, a conceitos, teoricamente. Mas somente o Espírito de Deus é capaz de revelar o caráter do Senhor e a vida dele nas Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus é Espírito e é vida. Jesus sempre esteve ligado com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo havia lhe mostrado que naquele dia da morte de Lázaro, ele iria ressuscitá-lo. E não era isso que o perturbava. Se Jesus sabia que o Espírito de Deus sempre estava com ele e que o Pai sempre o ouvia, não era isso que o perturbava. No entanto, houve um momento na cruz em que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Mas ele não disse isso num grau de perturbação. Houve um momento em que o Espírito de Deus se separou do seu espírito. Você não pode imaginar que solidão é essa. Que escuridão é essa. Para uma pessoa que sempre andou em comunhão com Deus e de repente agora está sozinho. Mesmo assim, sozinho, ele dominou a si mesmo e se manteve firme dentro da vontade de Deus. E essa atitude fez com que a vontade de Deus, a presença de Deus, retornasse. Houve um instante no Éden que o homem tinha a vontade de Deus, tinha a presença de Deus, mas este homem se afastou, ao ponto de Deus perguntar: Adão, onde você está? É a mesma pergunta: por que você me abandonou? Por que você fez isso? Agora, sobre o segundo Adão, não é Deus que pergunta, mas é o homem. Onde tu estás? Por que o Senhor me abandonou? No Éden, Deus teve desejo de buscar o homem. Na cruz, o homem demonstrou o desejo de ter a presença de Deus. Reclamou sua ausência. Quantas vezes nós reclamamos a ausência de Deus? Nós reclamamos o que Ele não faz, segundo o que pensamos. Por que o Senhor não faz? Onde o Senhor está que não faz? Esta frase não diz que Deus está longe ou desapareceu. Diz que Ele não está fazendo o que eu gostaria que fizesse. Eu espero que vocês estejam entendendo. Nós nunca reclamamos
O fato de não estarmos sentindo, percebendo a presença dele. Só reclamamos quando não temos algo. Quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, ele orou: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Não era problema para Jesus orar. E não foi nenhum problema para ele dizer: Pai, por que o Senhor se ausentou de mim? Nós sabemos o que ausenta Deus: pecados. A Bíblia diz: os seus pecados separam vocês de mim. Se você quer continuar saindo com homem ou com mulher, casado ou não, você saiba que você está a caminho do inferno. E não adianta chegar aqui com cara de anjo, cantar dizendo: ó Senhor, eu te amo, mas não consigo resistir. Você não consegue porque você não se converteu. Porque isso não é um deslize, isto é um hábito que você assumiu na sua vida. Não foi uma escorregada. Isso faz parte do seu caráter. E só Jesus Cristo pode vencer isto na sua vida. O fato de você fraquejar, toda hora deixa a fé de lado. Isso é um hábito. Se você não tiver a fé em Cristo, você sempre irá fraquejar. E isso é um mau exemplo aos seus filhos. E as pessoas que você aconselha e ajuda, eles têm que observar o seu esforço, a grandeza de caráter, a sua determinação. O mundo está desabando, eu estou dentro do epicentro de um terremoto, mas eu não vou desistir. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando a presença de Deus voltou, Jesus disse bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu espírito. Dizendo isso, morreu. E por último, Jesus experimentou a ausência de Deus e o escárnio, faltou o artigo lá, e o escárnio de Satanás. Jesus resistiu às duas experiências e demonstrou em todo o tempo o seu temor a Deus e o seu amor para com a humanidade que creria nele. Jesus não morreu por toda a humanidade não, viu? Jesus morreu por aquele que crê nele. Não vem você não descompromissado com as coisas de Deus assim: oh, você pede oração para mim. Que adianta? A única coisa que Deus vai fazer na sua vida é apertar o teu calo, para ver se você acorda. E se você não abrir os teus olhos, vai chegar um momento em que você vai gritar. A dor será tão grande que você vai gritar. E então eu espero que Ele te escute. Eu não quero ser durão, não. Eu só estou ensinando a vocês alguma coisa hoje, porque eu vou para a mesa de cirurgia, não sei se eu volto. Sabe lá.
Às vezes nós estamos diante de situações difíceis. E então achamos que Deus está ausente, como eu falei. Mas você tem que resistir. Porque se você não resistir e ouvir a voz do inferno, quais são os resultados na sua vida, meu irmão? Quais serão? Senão a desgraça, tristeza, mágoa, uma vida deslocada, uma alma vazia, a falta de esperança. Parece que você está malhando em ferro frio, batendo contra uma parede de concreto. Cuidado. Deixe-me explicar essa situação num escrito de Paulo, em Romanos 6. Pode ir para lá. Romanos capítulo 6, versículo 6 ao 12. Uma vez um pastor chegou para mim e disse que ia pregar um negócio na minha igreja. E ele era muito famoso, ele é PhD, no exterior, na Inglaterra. E um outro pastor que estava com ele, nossa, olha o que ele pretende falar. E eu simplesmente disse, aqui o senhor não vai pregar isso. Porque o senhor não conhece o assunto. Há muitas pessoas que têm grandes nomes, mas só pregam o que lê em livros. E se você lê um só livro, você prega o que está lá. Você não sabe definir a si próprio, nem a doutrina de Cristo. E as coisas que nós vamos ver aqui são pesadas. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi o quê? Já foi morta. Com Cristo onde? Na cruz. A fim de que o nosso eu pecador fosse morto. O poder do pecado que controlava nosso orgulho perdeu o seu poder de nos dominar. É isso que ele está dizendo aqui. Você não tem que fazer mais nada. Você tem que confiar em Cristo. E assim não sejamos mais escravos do quê? Do pecado, do poder do pecado. Pois quem morre, fica o quê? Fica livre do poder do pecado. Então que ninguém me venha dizer que eu estou preso ao pecado, porque não estou. Ainda que eu peque. Paulo vai falar sobre isso. Eu ressuscitei em Cristo. Mas ainda sou uma criatura caída. Se já morremos com Cristo, cremos também que vivemos com Ele, ora essa. Você não vive num limbo. Você não vive numa esperança que daqui a pouco, então, você está liberto. Você já foi liberto. Você só não vive com Ele porque não quer. E ele vai falar sobre isso. Só estou antecipando as palavras do apóstolo. Porque eu já li. Certa vez eu comecei a falar isso aqui numa reunião, a turma começou a levantar e ir embora. Mas você pode discordar do que está lendo aqui.
Eles queriam que eu dissesse que todo mundo precisava de uma foice de Jesus que tirasse deles alguma coisa que impedia. Meu Deus, você só não vai para frente porque não quer andar. Você fica se atormentando com ideias? Quem é o teu libertador? É a oração do Valdomiro? É a oração daquele Duque? É a oração do R.R. Soares? É do Walter? É do Sebastião? Teu libertador tem um nome. Chama-se Jesus e o seu sacrifício foi perfeito. Veja lá. Sabemos que Cristo foi ressuscitado. E o que mais? Nunca mais morrerá. Se você foi ressuscitado, você não morrerá mais. A menos que você queira. Ou alguém embuta. Sabe o que é embuta? É um passarinho. Alguém consiga colocar na sua cabeça de que você ainda está morto. Agora, os frutos que você produz vão provar se você está vivo ou morto. Pois a morte não tem mais poder sobre ele. O que é? A morte é a separação, é aquilo que promove a separação. Quando Jesus ficou na ausência de Deus, ele recebeu os nossos pecados e disse: Senhor, onde tu estás? Ele está dizendo: eu quero a tua presença. E Deus veio. Como é que você pode viver sem a presença de Deus? Você pode tê-la a hora que quer. Davi foi um dos maiores pecadores da Bíblia e Deus falou com ele, para que ele mudasse. Sabe o que Deus quis com ele? Davi, acende 7 velas, de 9 dias cada uma, pega um manto preto, joga na cabeça, vai numa sala escura, que não entra uma luz, viu? Joga uma venda ainda preta nos olhos, leva lá uns frangos, põe no chão, simplesmente disse: se arrependa e aguente as consequências. Se há uma coisa que Deus não tira da vida da gente, são as consequências. Aí, pode continuar? Vocês estão gostando? E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Então, quem está em Cristo, vive para Deus. É assim que ele tem que crer. Tanto verdade isso que Paulo diz agora. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado. Só isso. Mortos para o poder do pecado. Mas por estarem unidos com Cristo, Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Mortos para uma coisa e vivos para outra. É isso que vai definir sua vida. É isso que vai definir o tamanho da bênção de Deus na sua vida. É isso que vai definir o poder de Deus na sua vida. Não é método nenhum. Vamos supor que eu criasse aqui uma cabana. A cabana da libertação. Quem passar por aqui,
300 conto, 300 pila aí, e já sai do outro lado abençoado, hein? Está cheio. Não é só lá onde você mora, não, está cheio. Infelizmente, teve alunos meus do seminário que estão fazendo isso. Se eu pegar eles, eu tinha vontade de matar. Não, matar não. Mas dá uma... Se eu chamar meu genro, o Márcio, e o André, que são fortes, dá um pega neles lá. Peca vocês, eu não. Então... Dá uma coça nesses dois aí, para ver se eles aprendem. Mas não vai aprender. Nada disso vai tornar você forte. O que você precisa é se arrepender e tomar novas atitudes, viver para Deus. Está difícil terminar esse sermãozinho, hein? Mas... por estarem unidos com Cristo Jesus aqui, o que você precisa? Se unir a Cristo, só isso. Devem considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o quê? O corpo mortal. O corpo mortal simplesmente traduz o que a alma quer, o que o espírito quer. E faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. O que é a natureza humana? São os desejos que nos acompanham desde a época de Adão. Jesus nunca prometeu que isso iria cessar. Ele morreu para nos livrar do poder do pecado, mas nós não estamos livres de uma natureza pecaminosa. Então existe um poder de pecado e uma natureza dentro de nós. Existe o pecado e pecados. Quando você se submete ao poder do pecado, você vai cometer pecados. Mas você está dizendo abertamente, eu decidi me oferecer ao poder dele. Mas às vezes você comete pecados, porque você não se rendeu a Cristo. Mas como você está livre do poder do pecado, você pode olhar de novo para Cristo e dizer, errei, Senhor. Errei, desagradei o Senhor. Eu sei disso, me perdoe. Eu não quero mais errar. Você não está debaixo da influência daquele poder. Você está cônscio. E é isso que ele quer. Todo aquele que está separado de Deus não pode ser abençoado por ele e não será. Mas temos que fazer um esforço. Como no dia da morte de Lázaro, Jesus olhou e disse, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. E disse às pessoas, tirem a pedra. E algumas pessoas, em vez de zombarem, confiaram e tiraram a pedra. O que é a pedra? Se não algo duro, a dureza do coração. É aquilo que separa Deus daquilo que está morto. Você não percebe, mas você pode estar morrendo espiritualmente e não percebe e acha que está tudo bem. Se você não estiver dentro de um plano de crescimento bíblico e espiritual, é já que você tomba. Você vai viver uma farsa. E não é isso que Deus quer para você. Ele quer uma vida abençoada para você. Que você seja forte, capaz.
então essa dureza do coração tem que ser arrancada. Porque a morte tem que comparecer perante Cristo. A morte tem que ouvir sua palavra. Mas a palavra de Deus não atravessa pedras? Atravessa. Mas o homem tem que demonstrar interesse. Tem que dizer, eu estou morto. Eu já cheiro mal. Disseram, Senhor, ele já está morto há 4 dias. Cheira mal. Ele nem deu bola. O nosso planeta esteve por milhões de anos num caos. E um dia ele disse, haja luz, e houve luz. Deus não usou dinossauro para fazer coisas novas. Ele fez. E permitiu que até alguns continuem vivos. O passarinho era um dinossauro Rex. Puxa. Tiranos Rex. Pterodáctilos era uma andorinha. Porque o formato é igual, é assim. Faz-me favor. O próprio Darwin, no fim da vida dele, disse que cometeu um equívoco. Isso ninguém lê. Stephen Hawking diz que Deus não existe. Ele vai ver quando eu sair da cadeira de rodas. Quando ele puder pronunciar com a sua boca. Quando Jesus perguntar para ele, Stephen, você declarou que eu não existo, e agora? O universo não cabe na casca de uma noz que você pensa. O universo cabe na minha mão. E da minha mão retiro você. Vai ser um dia terrível. Hoje Deus chama você para amá-lo. E Deus diz, eu sei que você quer ver a manifestação da minha glória, porque Jesus disse, Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas você precisa crer. Crer verdadeiramente no que Jesus fez. Foi perfeito, isso é fé. Ninguém tem vitória. Lendo um versículo aqui, outro versículo ali, um almanaque aqui, você tem vitória, porque você ama a Deus, o teu próximo, você quer fazer a sua vontade, e Ele tem misericórdia de você. Você quer ver as pessoas andando com Ele, e então você o vê. Você não o vê fisicamente, mas você o vê na sua vida. Não é uma farsa. Você não vem aqui dar aleluia dentro de casa, ó desgraça. Você vive sob a graça de Deus o tempo todo. E a mão do Senhor é forte para você. Você percebe ser fraco, mas Ele te sustenta. Você percebe que o pecado é mal cheiroso, é fedorento e apodrece o homem. Olhe ao redor. E você vai ver a podridão que estamos. Shakespeare disse, o homem chora quando percebe que entrou no mundo de loucos. Porque ele não tinha esperança. A minha esperança é que nós choremos a nossa condição afastada de Deus, dos nossos conceitos errados.
que diluem a obra perfeita de Jesus Cristo. Nós temos que chorar os nossos erros, nossas fraquezas. Em vez de nos apegarmos a Deus, nos apegamos a orações de terceiros. Em vez de nos apegarmos à palavra de Deus, nos apegamos a uma voz que diz que é profética. Alguém deve chorar porque está dormindo com alguém que não deveria. Alguém deve chorar porque está se embebedando e sendo um mau exemplo. Alguém deve chorar porque tem que se arrepender, para que depois possa se alegrar na vida abençoada que só Jesus pode oferecer. Se Deus hoje falou o teu coração, não endureça. Mude. Pare de ficar defendendo seus conceitos, sua religiosidade. Entregue-se ao verso bíblico. Mais claro que isso. Se eu estudasse Romanos com vocês, então vocês iriam reclamar de mim a vida inteira. Eu fiz isso de manhã aqui com os meninos e as meninas. Menina é uma ova, tudo velho, tudo cheio de celulite, cabelo pintado. Se eu estudasse Gálatas com vocês. Mas tem que estudar o plano para entender o que é salvação, o que é uma vida com Deus, abençoada por Ele. Quem sabe um dia faremos. Isso tudo depende da nossa maturidade, de deixarmos de ser crianças, para sermos adultos, para nos alimentarmos com comida de adulto, e pararmos e tomarmos leitinho místico. Você pensa que você vai ser abençoado porque alguém põe a mão na tua cabeça e expulsa tudo quanto é espírito ruim? Você será abençoado quando decidir andar com Deus e fazer a vontade dEle. É o que Jesus iniciou. Ele iniciou falando essas coisas e terminou falando essas coisas. Os apóstolos replicaram. E eu estou replicando a vocês o que Jesus e os apóstolos disseram. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha